Salve, salve galera, começando mais um vídeo e dessa vez eu estou trazendo um vídeo no estilo voice-over, né? Porque eu mostrei um pouco da minha rotina. Aí, como vocês podem ver nesse início aí, eu tô fazendo umas edições de vídeo. Então, não fiquei só nisso hoje, mas ali eu tava separando algumas capas, algumas ideias aí de avatar para colocar nas capas. Logo depois eu começo aí para os estudos referente à nova matéria, que é o designer de narrativa e experiência de usuário, onde a gente está vendo alguns conceitos de usabilidade, de experiência de usuário realmente, voltado ali também para a jornada do consumidor, né, a jornada do cliente. Eu achei bem interessante, que é uma abordagem bem prática e eu nunca imaginei que o storytelling estivesse até mesmo nessa parte da jornada do consumidor. Eu já estudei storytelling outras vezes e percebi que sim, a gente pode mudar determinados aspectos de uma compra bem-sucedida ou de uma experiência de compra do usuário com o storytelling. Então a história contada não é só para comprar, ela também ajuda aí na parte de um pós-venda, né? Então, eu acho que isso é surreal. Fora isso também, eu vi toda a matéria praticamente. Além da matéria, eu já fiz o trabalho, que era fazer uma análise. Aí eu aqui usei a minha história pessoal com os supermercados BH e eu usei essa história, né, contei a história de uma situação. Normalmente aí, talvez para quem me conhece já sabe que eu normalmente eu brigo por causa de 1 centavo. Mas essa história de brigar por causa de 1 centavo foi exatamente pelo supermercado BH. Uma vez eu fui comprar um produto e vamos dizer assim, na teoria, o produto custava lá e aí eu ia ficar devendo 3 centavos, se eu não me engano. O caixa não me deixou levar os 3 centavos. E isso me deixou meio chateado, porque ao longo dos anos, todas as vezes que eu fui no supermercado BH, acabou ficando 2 centavos, 3 centavos, às vezes até 5 centavos ficou para trás de troco. E no momento em que eu precisava de 3 centavos, eles não deixaram eu levar o produto. Tudo bem, a norma deles. E também era um problema na época, porque eu só comprava com dinheiro. Hoje em dia não, eu só utilizo cartão, exatamente para não ter esse diálogo cansativo de cobrar 1 centavo ou 2 centavos. Mas mesmo assim, com cartão, eu ainda já enfrentei esse tipo de problema de a pessoa virar e falar assim: "Ah, você gostaria de doar não sei quantos centavos?" Porque assim, se fosse realmente doado, beleza, mas eu não tenho como comprovar que aquela doação está sendo feita. E aí tem um outro ponto, a doação feita por nós, consumidores, a um supermercado, a doação não está sendo feita por nós, está sendo feita pelo próprio supermercado. Então tem esse ponto. A isenção de imposto que a pessoa recebe é o supermercado que recebe, e não o consumidor. Porque depois daquele 1 centavo ou 2, 3 centavos que a gente doou, não vai ser descontado em um produto, podemos dizer assim. Então eles fazem a doação em nome do supermercado e você, como consumidor, vai lá e contribui para essa doação, que no final das contas você não está ajudando realmente. Quem está ajudando é o supermercado, na teoria, e você só contribuiu para isso. Então, assim, se você quer fazer algum tipo de doação, é muito mais válido você fazer a doação pessoalmente, né? Porque aí também tem a questão, não é só pela questão do imposto, mas é questão que eu acho que, sei lá, é meio que sacanagem com o consumidor, porque você faz a doação e você não está ali recebendo realmente algo em troca, não está sendo uma doação em seu nome, sabe? Mas é isso aí, fica para um outro vídeo, que é uma particularidade. E aí, depois disso, toda vez que eu comprei e ficou faltando meu troco, eu exigi, né? Então, teve uma vez que o caixa, a mesmo caixa que me cobrou os 3 centavos, virou para mim e falou assim: "Você vai querer 2 centavos?" Eu falei: "Lógico, é um dinheiro meu." E aí, desde então, eu brigo por causa de 1 centavo. Porém, para evitar a fadiga, eu passei a comprar com cartão, e aí assim eu evito
transtornos maiores, né. Mas além dessa historinha, né, no trabalho eu contei essa história, contei também de uma pessoa que passou mal na fila, porque as filas são gigantes. Um exemplo que o supermercado que normalmente eu vou, ele deve ter, eu acho que uma estimativa de 30 caixas. E na maioria das vezes, no horário de pico, apenas 5, 7, 8 caixas que estão aberto. Então, isso aí é prejudicial, mesmo que tenha praticamente, sei lá, 30 caixas, e não trabalha nem com a metade disso, é meio que surreal em horário de pico. Aí no trabalho também a gente faz umas sugestões de melhorias, o que poderia melhorar a nossa experiência como usuário e tal. E eu gostei bastante de fazer esse trabalho, gostei de ver essa temática, né, do designer, e colocar a questão da narrativa, né, então experiência de usuário, narrativa e designer, o quanto isso é interessante. E aí vem o ponto, né, storytelling, narrativa em si, está envolto de tudo que está ao nosso redor. E cabe a nós, né, trabalhar esses aspectos da melhor forma possível para trazer, seja uma experiência de usuário, ou uma história interessante, ou algo que realmente faça uma diferença para as pessoas. Eu acho que o que a pós de storytelling e escrita criativa está me mostrando, me proporcionando, é exatamente pensar na história de uma forma diferente, não simplesmente para entretenimento, mas para todos os aspectos da nossa vida, né? Porque, vou ser bem sincero, ela está mudando a minha vida como pessoa, especificamente, mas também como profissional. Então eu estou vendo uma forma muito mais eficiente de fazer as coisas que eu fazia, né. E algumas vezes eu nem percebia que eu estava, realmente lidando com storytelling, e agora eu percebo. O outro ponto, outro aspecto que me mostrou bastante, é o quanto o storytelling realmente está ligado à psicologia, e, vamos dizer assim, a nossa mente como um todo. Eu acho que isso está sendo sensacional. Eu vou ser bem sincero, eu não imaginava que uma pós pudesse abrir tanto a minha mente, e olha que eu tinha receio, assim, de voltar a estudar, eu acho que talvez foi uma das melhores escolhas que eu fiz, e o curso também foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Claro que inicialmente eu fiz ele com um objetivo, mas que ao longo do curso, esse objetivo mudou. Agora eu estou praticamente deixa eu ver, eu acho que é na faltam 3 matérias para me terminar, se a gente for olhar. Então, tipo assim, na verdade, já foram liberadas 2 matérias, e ainda falta liberar 3 matérias. Porém, eu falta um total de, vou colocar assim, né, 5 matérias para terminar o curso. Eu acho que isso aí é surreal também, porque se for parar para olhar, praticamente passou quase 6 meses, tão rápido que eu nem vi, né. Mas eu ainda tenho alguns aspectos com questão de ensino, mas eu vou ser bem sincero, me surpreendeu bastante tudo isso que eu estou vendo até agora, e eu acredito que ainda vai ter muitas coisas para ver, porque, por exemplo, a próxima matéria que eu vou ver é de planejamento e produção de narrativa, depois estratégia e planejamento narrativa nos negócios, depois inovação narrativa criativa com foco em resultado, depois narrativa interativa e imersão para jogos digitais, que essa talvez seja o meu principal foco quando eu comecei essa narrativa, e marcas, narrativa de posicionamento e jornada, do consumidor, se eu não me engano, ou do cliente. Então, tipo assim, eu escolhi o curso especificamente por um aspecto que seria, melhorar as minhas narrativas para os jogos e livros. E eu tô vendo várias outras coisas que pode se encaixar, né. Então, tipo, é extremamente surreal isso. Eu queria saber também de vocês aí, o que que vocês acham
da questão de como a gente pode empregar a narrativa na nossa vida de uma forma assim, seja para, contar a sua história como profissional, né, por exemplo, se você vai tentar uma vaga de emprego, na hora da entrevista você pode usar o storytelling para contar essa sua história. Então, como que você acha que você poderia contar a história sua como profissional? Se você quiser contribuir, deixe aí embaixo nos comentários, vai ser bastante legal ler todos esses comentários e entender um pouco mais também de vocês. E claro, se você achar que narrativa pode ser aplicada em outras coisas, que não só o que eu estou falando aqui, né, você pode colocar. É igual agora tá aparecendo aqui na tela o a parte da jornada dos circular, né, podemos dizer assim, da compra de um carro. O professor fez uma abordagem assim, excelente, mostrando que não existe só a forma, né, a jornada linear, tem a não linear, linear, a circular. Então, assim, são aspectos diferentes de como a jornada funciona, né, e isso é interessante, porque o professor não está trazendo somente uma vivência de tipo: "Vou sentar aqui e desenhar uma tela". Então é isso, pessoal. Nós vamos chegando aqui à finalização desse vídeo. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe sua experiência aí comigo, né, do que eu pontuei aqui. Acho que vai ser importante, vai ser um diálogo legal que a gente pode ter, até mesmo para vídeos futuros. Deixa aí também o que você está achando dessa fase do canal, né? Porque eu acho que a gente mudou bastante coisa e eu já estou começando a aplicar algumas coisas que eu aprendi na minha pós aqui também. Então espero que tenha sido perceptível por vocês. E é aquela coisa, né? Muitas vezes a gente vai ter um resultado e a gente precisa entender o que aquele resultado trouxe. E isso também é a experiência de vocês aqui vendo os vídeos, né? Então isso reflete nas visualizações, nos likes, nos comentários. Então a gente precisa sempre avaliar essas métricas. Eu espero que realmente tenha sido bacana e lembrando, né? Aquele negócio, dá aquela moral. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.